Queridos amigos, boa tarde. É uma enorme alegria estar aqui com todos vocês. Eu cumprimento inicialmente a direção da ABDF. Na condição de conselheiro, não tomo isso como um ato reflexo, porque eu não tenho absolutamente nada a ver com esse congresso, além de ter apenas torcido pelo seu excepcional êxito. Tá? Mas eu cumprimento muitíssimo a direção, na figura do seu presidente, Gustavo Brigagão, meu querido amigo, por mais essa excepcional contribuição. A ABDF honra suas tradições e se excede cada vez com novos eventos com essa elevada categoria. Cumprimento os meus colegas de mesa, que deram um peso excepcional à minha contribuição, porque depois de palestras técnicas bem equilibradas, bem pensadas e contemporâneas, a minha atividade ficou muito mais difícil. E cumprimento a assistência qualificadíssima na figura de dois amigos, professores, referências que eu tenho, o professor Roque Antônio Carrasa e o professor Ricardo Maris de Oliveira, que na verdade ele não se intitula professor, mas para mim ele é um professor, pouco importa se ele não gosta, eu estou aqui, ele está embaixo, então está tudo certo. E o que eu quero dizer para vocês é que em 15 minutos, depois a gente conversa, em 15 minutos me resta fazer o seguinte, identificar um problema concreto da nossa vida, chamar atenção para uma preocupação metodológica que urge nos nossos dias, chamar atenção para duas hipóteses possíveis de explicação desse problema concreto, mostrar as suas consequências e propor duas soluções. Farei isso em 13 minutos, que é o que me resta. 13 não, em 12, porque 13 não traz um bom augúrio. Problema fundamental: lidar com a substituição tributária. Pagou a mais, pagou a menos, o que pagou, houve aumento da base de cálculo, que pagar e, especialmente, que fazer com o crédito acumulado, que é uma dificuldade operacional do dia a dia de qualquer pessoa que lida com um produto sujeito à substituição tributária. Esse é um problema que, me aventuro a dizer, tem parte das suas soluções na própria concepção do que vem a ser substituição tributária, que, a despeito de já ter sido identificado por Blumenstein em 1917 na legislação da Suíça, ter sido comentado por uma série de outros doutrinadores, entre os quais Giannini, e já no pós-edição do Código Tributário Nacional, a figura de um meio de arrecadação que simplificasse e antecipasse o tributo já era algo presente, ainda hoje encontra resistências fortes e, me parece, corretas na obra do professor Roque Antônio Carrasa. Ponto fundamental é que existem duas maneiras de se posicionar sobre o que vem a ser esse instrumento de arrecadação. E eu pego emprestado da professora Isabel Derzi uma metáfora com o filme Minority Report de Tom Cruise. Num futuro distante, a polícia haveria identificado uma forma de antecipar crimes. Essa antecipação de crimes era feita por 3 médiums que ficavam em situação de hibernação, identificando eventuais crimes que aconteceriam no futuro. O efeito concreto é que a polícia se mobilizava e conseguia impedir a realização do problema. Para isso, ela contava com 3 pessoas. E o filme, na sua tradução literal, poderia ser dito como o relato da minoria. E o que vem a ser o relato da minoria? Aquelas circunstâncias em que 2 dos médios identificam a prática de um crime e um diz que não vai haver crime. Trazendo essa faculdade mediúnica de antecipar um fato que acontecerá no futuro e haverá a substituição ou antecipação daquilo que nem sequer aconteceu, essa é uma das teses. Qual o efeito concreto? O relato da minoria. Em circunstâncias normais, onde se acontece uma operação compatível com o valor, onde esse valor é fruto de uma concordância feita pelos órgãos representativos, e aqui eu não quero acrescentar argumentação para o lado da Fazenda, mas me parece existir, este caso, sim, uma jurisprudência assentada de que, se você está falando de correção de base de cálculo, você não está falando, muito embora você possa haver concretamente um aumento de base de cálculo, não há aumento de tributo para efeitos do que está previsto na Constituição. Então, quando você discute o valor que vai ser praticado ao contribuinte, não haveria, em sentido muito estrito, um aumento
da base de cálculo do tributo, que seria um ajuste ao valor efetivamente praticado. Mas dentro ainda dessa metáfora, com o relato da minoria, qual seria o problema? As circunstâncias onde não ocorre aquilo que está previsto. Ou seja, ou o valor acontece a menor, ou o valor acontece a maior. Qual o grande problema de se imaginar a substituição tributária como uma espécie de minority report tributário, o relato da minoria tributária? Nós acabamos identificando a substituição tributária como algo que não é nada em si. Seria apenas uma técnica de arrecadação, seria apenas uma técnica onde há uma substituição. E essa forma de explicar o relato da minoria tributária pode até fazer algum sentido econômico. Do ponto de vista econômico, pode haver alguma substituição. Do ponto de vista econômico, pode-se falar de um sujeito que ocupa o lugar do outro na arrecadação do tributo. Tanto sim que esse fato pode se verificar ou não. Mas do ponto de vista jurídico, em seu sentido estrito, eu tenho um fato jurídico que desencadeia uma relação jurídica de conteúdo patrimonial. Daí porque o professor Paulo de Barros Carvalho, com o qual estou plenamente de acordo, diz que não se trata de substituir alguma coisa, mas de nova instituição de hipótese de incidência, de instituição de nova base de cálculo, de instituição de novo sujeito passivo. E aí, uma distinção já vista e esclarecida por Rubens Gomes de Souza lá atrás se faz presente. É muito importante que a gente separe arcar com o ônus econômico de ser chamado a adimplir uma obrigação jurídica, ser sujeito passivo de uma relação jurídica. No caso concreto, o substituto tributário não está substituindo ninguém. Do ponto de vista econômico, sim, ele substitui, porque ele é obrigado a operar com uma base de cálculo que leve em consideração fatores futuros que podem ou não se verificar concretamente. Mas há um fato que torna esse tributo devido hoje. Então não há substituição, não há premonição de fato. Existe uma base de cálculo complexa para uma hipótese de incidência que é nova e uma base de cálculo mais complexa de apuração. E isso tudo de maneira concretizada. Agora, quais são os efeitos concretos dessa segunda forma de explicar? Se estamos diante de uma regra matriz tributária autônoma, cabe perguntar, expandir para o setor de medicamentos a substituição tributária é majorar tributo? Ou isso pode ser feito como foi feito em São Paulo, apenas acrescentando um artigo 426 ao regulamento do ICMS, acrescentando uma série de outros setores sem previsão legal? Ah, mas se trata apenas de uma forma de arrecadação. Eu não estou tendo efetiva majoração. Vira para o empresário e diz que aquele crédito que ele está conseguindo usar, ou que a própria jurisprudência reconhece que não é integralmente repassado, se aquilo ali não representa uma majoração de tributo. E aí vem a pergunta, diante de uma nova regra matriz de incidência, diante de um novo fato que desencadeia uma relação jurídica tributária com conteúdo patrimonial, porque se o sujeito não recolhe a ST, ele é autuado ele mesmo, ele está ou não sendo sujeito passivo do ponto de vista jurídico em sentido estrito? Aqui eu abro um intervalo para fazer um pequeno esclarecimento de ordem metodológica que eu anunciei logo no início da minha comunicação. O tempo que a gente vive é complexo, ele passa muito rápido, e uma das coisas fantásticas é que eu comecei a minha formação intelectual lendo autores como Lorival Villanova, Alfredo Augusto Becker, Hans Kelsen, e passei da década de 90 para cá assistindo toda sorte de ataques àquilo que se poderia chamar de uma concepção metodicamente organizada de compreensão e estudo do direito. Aquilo que Kelsen chamou de ciência do direito, que o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Roque Antônio Carrasa chama de ciência do direito, que consistiria fundamentalmente em deixar de lado petições de princípio e repetições de fake news tributária, como essa que a gente acabou de ver com a palestra do Luciano, para uma concepção de direito onde suas proposições estivessem fundamentos em elementos concretos que pudessem ser verificados por outras pessoas. E, na medida do possível, fosse dispensado palavras ambíguas, vagas,
e o discurso fosse construído da maneira mais consistente e coerente possível. Eu vi ao longo da década de 90, dos anos 2000, um intenso ataque a essa concepção, em alguns casos, por colocar ênfase naquilo que representa a sua principal qualidade. Ela é restrita, ela é limitada e ela é necessariamente humilde. Por quê? Porque ela não é tudo. Ela serve a propósitos muito pontuais e específicos, tem um discurso consistente. Eis que, depois de ter assistido todos esses ataques ao longo dessas duas décadas e meia, que eu tenho a felicidade de me dedicar ao estudo do direito tributário, o que eu vejo? Um professor da Universidade de Harvard publicar um livro best-seller internacional, considerado por Bill Gates o melhor livro que ele já leu de todos os tempos, chamado O Novo Iluminismo, que a tradição correta é Enlightenment Now, ou seja, iluminismo agora. Vivemos um mundo em que a crítica a tudo que existe, a existência de uma coisa muito ruim, de que nossa sociedade só piora, de que vivemos toda espécie de degeneração social, é muito presente, sendo que os números, a ciência, mostram justamente o oposto. Melhoramos a cada dia. Ah, mas estamos vivendo um momento de crise. Crises acontecem, existem estudos que mostram crises cíclicas em todas as sociedades. Parar na crise talvez seja o grande problema. Do ponto de vista metodológico, qual me parece ser o grande recado deste contexto? Valorizar a ciência novamente. Tal qual preconizada por Kant há 200 anos? Claro que não. Os instrumentos da ciência hoje são muito mais sofisticados, mas a gente pode lidar com dados, a gente pode lidar com provas, a gente pode lidar com elementos que sejam concretos e falar menos de ideias e de repetição de ideias que se mostram infrutíferas. Fecho parênteses e volto para a conclusão do meu tema. Falei com os senhores que é muito importante que a gente adote uma concepção concreta e cientificamente fundada. Noutras palavras, quero dizer, é muito importante que a gente verifique concretamente o que a gente tem nas mãos, no lugar de simplesmente repetir na substituição tributária que ela é apenas uma técnica de arrecadação de tributo. Ela é a instituição de uma nova obrigação tributária. E a circunstância de poder haver a restituição econômica para equilibrar a capacidade contributiva e distribuir seu ônus ao longo da cadeia não faz com que ela deixe de ser uma obrigação jurídica que onera o contribuinte. Em tudo e por tudo deve estar submetida aos princípios constitucionais tributários. Mas com isso eu também não quero dizer que os senhores apostem todas as fichas no reconhecimento da inconstitucionalidade da substituição tributária, porque por mais que ela possa estar conceitualmente correta, professor Roque, para quem precisa de uma solução hoje, com o que nós temos aí, a solução que me parece muito mais coerente é fazer aquilo que está sendo feito agora no Ceará. Sociedade civil se organiza e vai conversar com o Estado para implementar uma reforma tributária possível, que venha significar expandir para todos aquilo que já existe para poucos, dar publicidade àquilo que já existem para poucos. Em São Paulo, hoje, existem setores da atividade econômica onde concorrentes têm que apurar recolhimento de tributo no mesmo dia e outros têm 90 dias para pagar. Se publica e se dá publicidade a regimes especiais, e se a sociedade civil se organiza para ir conversar, como, por exemplo, o setor de frigoríficos fez no estado de São Paulo, para ir conseguir liberação de créditos acumulados de ICMS, nós vamos ter coisas muito fantásticas, que são saber quando tem que devolver, saber quando tem que pagar, saber quando pede restituição e ter liberação de crédito acumulado. Esses 4 elementos podem ser fruto de regimes especiais coletivos, onde se dê publicidade. E isso não é ideia, não é quimera. Está sendo implementado concretamente por Fernanda Pacobaíba, secretária da Fazenda do Estado do Ceará, doutora nota 10 pela PUC de São Paulo. Se nós temos uma figura que, em tese, poderia até ser exótica, nós poderemos considerar ortodoxamente essa figura como uma figura tributária e utilizar o que já existe para alguns, expandindo isso para todos, naquilo que se poderia chamar de uma reforma tributária possível, que independe de toda essa confusão
que existe no país. E quando eu falo confusão, vejo isso com muita normalidade. A minha mensagem para os senhores é uma mensagem muito positiva, muito otimista, de quem tem números para acreditar que nós só melhoramos. Muito obrigado.